Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre os símbolos da Páscoa e os seus significados. Nós estamos aí vivendo o período da Páscoa, esse momento importante da nossa vida, esse momento importante da nossa fé católica, esse momento que é o ápice do nosso calendário litúrgico. E é bom a gente aprender um pouquinho mais, saber mais sobre a Páscoa, para a gente não se deixar levar também aí pelo comércio que nessa época invade o imaginário das pessoas com símbolos do comércio e que às vezes a gente deixa sobressair na nossa vida muito mais os símbolos do comércio, como os chocolates, e acaba esquecendo aquilo que é essencial, que é o Cristo ressuscitado. Então, por isso, nesse vídeo, eu quero falar sobre os símbolos da Páscoa e os seus significados. Mas antes de falar sobre estes símbolos e seus significados, eu convido você que está passando agora por este canal e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a participar dele. Você é muito bem-vindo e também a compartilhar esses e outros vídeos com os seus contatos para que as pessoas possam conhecer mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé católica, sobre os inúmeros símbolos que nós temos na nossa igreja. A Igreja Católica é uma das religiões mais ricas de símbolos e a Páscoa vem agregar muitos destes símbolos. Vamos então falar um pouquinho deles. Bom, primeira coisa é sobre o termo Páscoa, né? O termo Páscoa do hebraico, ele significa Pesach, que significa passar além, ir além, e que depois, na Páscoa judaica, que a nossa Páscoa cristã, ela tem raízes na Páscoa judaica, e a Páscoa judaica significa passagem. Nós não perdemos essa característica de passagem na Páscoa. A Páscoa significa a passagem da morte para a vida. Essa é a essência da Páscoa, a passagem da morte para a vida, por isso que a cruz tem um significado muito importante. A cruz é a que faz a passagem para a ressurreição, para a vida que vence a morte. Essa é uma discussão teológica, mas que é importante a gente tê-la como base para nós entendermos os simbolismos que estão no entorno desta ideia teológica, que é a da passagem da morte para a vida. Na Páscoa judaica, onde estão as raízes da Páscoa cristã, era a passagem da escravidão do Egito para a Terra Prometida. E nesse íntere havia o deserto. Então, tem todo um simbolismo que depois vão enriquecer a Páscoa cristã. E depois, com o evento da paixão, morte e ressurreição, nós temos então a passagem da morte para a vida, que é a essência da nossa Páscoa. Na Páscoa judaica, nós temos alguns símbolos muito importantes, como, por exemplo, o símbolo do pão ázimo, que é o pão sem fermento, que é o pão feito às pressas, porque eles tinham que sair na madrugada, escondido, fugindo da escravidão do Egito, e tinham que levar nas suas bagagens alimentos, e um dos alimentos era o pão. E o pão foi feito sem fermento, porque não dava tempo para esperar para a massa crescer, então foi feito o pão sem fermento, que ficou aí como um memorial da Páscoa, um dos símbolos da Páscoa judaica, que às vezes a gente resgata também esse simbolismo do pão ázimo ou do pão sem fermento, que remonta lá à Páscoa judaica. Nós temos também outro símbolo da Páscoa judaica, que é o símbolo das ervas amargas. Comer ervas amargas na Páscoa judaica faz essa memória da escravidão do Egito, de um tempo de sofrimento, de um tempo de amargura, de um tempo de muita dor. Então, essas ervas amargas consumidas lembram esse momento de dor, esse momento de amargura, esse momento de sofrimento. Também a imagem do cordeiro, né? Se você pegar lá o livro do Êxodo, lido num dos textos da noite da Páscoa, da Vigília Pascal, nós vamos encontrar ali
que um cordeiro era imolado, partilhado, o sangue dele untavam-se as portas daqueles que iriam sair na caravana para fugir da escravidão do Egito. Esse cordeiro era partilhado. O cordeiro tem todo um símbolo de sacrifício oferecido a Deus. Imolar um cordeiro tem esse significado que depois foi agregado à Páscoa cristã. O próprio Cristo passou a ser o Cordeiro de Deus que foi imolado. Então o Cordeiro é um dos símbolos da Páscoa judaica, de oferecer a vida, e aí Moisés vai ter também essa atitude, Abraão também com o filho Isaque, enfim. Tem todo um simbolismo lá no Antigo Testamento, da Páscoa judaica, que depois vai ter reflexos na Páscoa cristã. Agora, chegando na nossa realidade, no mundo contemporâneo que nós vivemos, esses símbolos foram sendo ressignificados e hoje nós temos vários símbolos, que eu vou trazer todos eles aqui, não se assustem. Tem símbolos do paganismo que se misturou ao cristianismo, tem símbolos que a gente tem e não sabe o significado dele, que estão aí onipresentes nessa época e a gente não sabe o significado dele, mas ele tem um significado cristão, ele tem um significado hebraico, ele tem um significado religioso. Então vamos a alguns desses símbolos. Coelho, você vê em toda parte nessa época coelhos. O que é que o coelho tem a ver com a Páscoa? Tem gente que substitui Cristo ressuscitado com o coelho. Coelho é um símbolo e basta você digitar em qualquer lugar aí no Google, Páscoa, a primeira imagem que vai aparecer para você vai ser a imagem do coelho. Não vai aparecer Cristo ressuscitado, vai aparecer o coelho. Então, por que que o coelho está em toda parte, às vezes mais evidente que o próprio Cristo ressuscitado? Porque o coelho se tornou o símbolo na Páscoa por causa da sua fertilidade. Então ele tem uma raiz, ele tem um significado que tem sentido, né? Coelho a gente sabe que reproduz com muita rapidez, é um dos animais mais férteis que existe. Então o símbolo da fertilidade é o símbolo da Páscoa, porque fertilidade é vida. Então, por isso que o coelho ficou ali como um dos símbolos da Páscoa, porque ele é símbolo de vida, é a esperança de uma vida nova. Depois, os ovos. O que tem a ver os ovos com o coelho? Não tem nada a ver ovo com coelho, ou tem alguma coisa a ver, porque ambos têm o sentido da fertilidade. Aí mistura os dois, né? Tem gente que pensa até que coelho bota ovo, mas não tem nada a ver. Ambos os símbolos, tanto o coelho quanto o ovo, estão relacionados com o símbolo da fertilidade, de uma vida que ressurge. Então, o ovo, e que não é o ovo de chocolate, entende-se, se é o ovo de verdade, que contém a vida, que contém a semente da vida, ele tem esse significado. Se você pegar aí antigas tradições, em alguns países, tem o costume de pintar os ovos, né, como adorno da Páscoa, ficou como um símbolo da Páscoa. Há países que têm uma tradição de, nesta época, pintar ovos, desenho artístico nos ovos, faz um enfeite bonito com ovos, simbolizando a Páscoa, justamente por causa da vida que ele contém, por causa da fertilidade. A tradição de oferecer chocolate, aí depois tanto o coelho quanto o ovo acabou virando de chocolate, aí foi o comércio que entrou para unir esses símbolos do nosso imaginário para vender mais, né? Então o chocolate não tem nada a ver com Páscoa, isso fica bem claro. Às vezes a pessoa fala, se não comer chocolate nessa época não é Páscoa. Que você não entendeu o sentido da Páscoa religiosa. Chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Então, o comércio utilizou isso para vender produto nessa época, a mesma coisa que acontece no Natal. Por isso, então, que tanto o coelho quanto os ovos têm o sentido da fertilidade, o sentido da vida, que se renova. Depois, o cordeiro, como eu disse, né? O cordeiro tem significado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, como eu disse lá no início, o cordeiro que era imolado em sacrifício, era oferecido em sacrifício para Deus. O próprio Moisés ofereceu muito sacrifício a Deus. Abraão também com seu filho Isaque, que ia oferecer, imolá-lo
como o Cordeiro de Deus, porque Deus havia pedido, enfim, no Antigo Testamento tem muito disso. Você queria fazer uma oferenda a Deus, você oferecia um cordeiro imolado sobre brasas e a fumaça elevava-se até Deus. São várias passagens bíblicas que mostram esse significado. Depois esse significado se ressignificou no Antigo Testamento e aí o cordeiro passa a ser o próprio Cristo, Jesus que se imola, que se dá a vida por nós, e esse é o símbolo verdadeiro da Páscoa. Aqui está a verdadeira Páscoa, Cristo dando a sua vida por nós, Cristo transformando a cruz, que é um dos símbolos de morte, em vida, fazendo essa passagem, essa Páscoa. Então tem esse significado. Outro símbolo que aparece também nesse período, não tanto quanto no Natal, mas aparece, é o símbolo dos sinos. Na Páscoa se bate o sino, ele se recolheu durante a Quaresma, agora eles voltam a ser tocados na Páscoa, anunciando a ressurreição. Depois nós temos o Círio Pascal. Eu fiz um vídeo recentemente, você pode ver aí, acho que foi um dos últimos vídeos que eu postei, falando um pouco sobre o simbolismo do Círio Pascal, aquela vela grande que simboliza para nós, católicos, o Cristo ressuscitado. Na noite do Sábado Santo, da Vigília Pascal, abençoa-se o fogo novo, acende-se essa grande vela, esse Círio Pascal, que tem lá os símbolos do alfa e do ômega, ou seja, do princípio e o fim, o tempo e a eternidade, e o Círio Pascal, essa grande vela, representa para nós o Cristo ressuscitado, é um dos símbolos da nossa liturgia católica, que está em todo o tempo pascal, então ele é um símbolo muito presente nesse período de Páscoa. Depois nós temos outro símbolo que é o pão e o vinho, já é um símbolo teológico, que na consagração eles são transubstanciados, se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Então lembra aí a última ceia, Jesus que se oferece em alimento para os seus discípulos e pede que seus discípulos se ofereçam em alimento, doem a sua vida para o próximo, e essa é a essência da fé cristã, doar-se para os outros. Quem é cristão e não se doa para os outros não entendeu a essência do cristianismo, que é uma vida que deve ser doada. Então, o símbolo do pão e do vinho tem esse significado. Depois, um outro significado que o comércio adotou muito, isso aí já é uma estratégia comercial, mas ele tem um significado, uma raiz lá longe, religiosa, que é a colomba pascal. É aquele pão com várias pontas, se você observar, ele tem formato de pomba. A pomba da paz, a pomba do Espírito Santo. Então, ele é esse pão que é consumido na Páscoa, que se originou lá na Itália, hoje ele ganhou boa parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele tem esse significado também da pomba da paz, do alimento que se faz para gerar vida, para alimentar a vida. Outro símbolo também presente no tempo da Páscoa é o símbolo do peixe. Aliás, não é só no tempo da Páscoa, mas ele aparece também com muita evidência no tempo da Páscoa. Lembrando que o peixe é um símbolo cristão. Lembrando que os apóstolos, na maioria deles, eram pescadores. Depois Jesus os chamou para ser pescadores de gente. E lá em grego, a palavra Cristo em grego é formada também por um peixe, que na verdade é um acróstico da palavra Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então o símbolo de Cristo é um símbolo de peixe, por isso esse símbolo é muito presente também no período da Páscoa, mas ele é um símbolo cristão. Outro símbolo que é o símbolo cristão é o símbolo da cruz. Esse símbolo não pode faltar, é o símbolo máximo que nós temos no cristianismo, é o símbolo da vida que vence a morte, ele é o símbolo da Páscoa. Então, se na Sexta-feira Santa nós temos o Cristo crucificado, depois nós temos o Cristo ressuscitado, a cruz vazia, a cruz com um pano branco, mostrando a ressurreição de Cristo. Então, esse é um símbolo autêntico da Páscoa, a cruz sem o crucificado e apenas com um pano branco. Outra coisa que muita gente não sabe, que como no Natal existe uma flor própria do Natal, a Páscoa também tem uma flor que é símbolo da Páscoa, você sabia? O girassol.
O girassol é o símbolo da Páscoa. Tanto é que na noite da Vigília Pascal, no domingo de Páscoa, se recomenda que se coloque algum adorno com girassol na igreja, porque o girassol é o símbolo da Páscoa, é a flor da Páscoa, nós podemos dizer. Embora nessa época a gente não encontre muito essa flor, mas ela tem um significado. O fato dela estar sempre voltada para o sol, sempre voltada para a luz maior, que é Cristo. Nós podemos dizer que para nós o sol da nossa vida, a luz da nossa vida é Cristo. Lá no mundo egípcio, no mundo pagão, o Deus Sol tinha um significado. Para nós, o sol maior é o próprio Cristo, que é a luz das luzes. Então, o girassol tem esse simbolismo de estar voltado ali para aquele que é também um gerador de vida, que é o sol. E ele lembra também a vida que ressurge, a aurora de um novo tempo. Tem todos esses significados, essa flor que é considerada a flor da Páscoa, ou um dos símbolos da Páscoa, o girassol, ou em inglês sunflower, que é a mesma coisa. Nós temos um outro símbolo, que é símbolo da Páscoa, que é a água utilizada na noite da Vigília Pascal para o batismo, a água que é símbolo batismal, a água que lava dos nossos pecados, a água que nos faz ressurgir para uma vida nova. A água tem todo um significado especial, tanto é que na noite da Vigília Pascal o símbolo da água é muito evidente. Então a água é um símbolo pascal também. Outro símbolo que aparece na Páscoa é um símbolo litúrgico, que é a cor branca ou dourada. Não sei se vocês sabem, mas a cor branca em festividades grandiosas como a Páscoa pode ser substituída pelo dourado, que é a cor do sol, que é a cor do girassol, que é a cor festiva. Então, nesse dia, a cor branca ou a cor dourada, ela lembra a paz, ela lembra a esperança, ela lembra a festa. Páscoa é festa, você pode fazer festa em casa. Agora, aí nesse tempo de quarentena, que você está mais unido com a sua família, um momento muito oportuno, em casa com a sua família no domingo de Páscoa, fazer aí esse almoço diferenciado com a sua família, simbolizando a festa. E a cor branca na liturgia, ela lembra sempre que é cor de festa, cor de paz. Outro símbolo que aparece na Páscoa é o símbolo do trigo. O trigo lembra a matéria-prima do pão, lembra a vida imolada, lembra a semente que cai na terra para germinar e gerar novas vidas ou uma nova vida, lembra o pão que alimenta. Então, na Páscoa nós temos também o símbolo do trigo e também, junto com o trigo, o símbolo da uva. A uva que faz o vinho que é a memória, que lembra o sangue na consagração, o vinho que é transubstanciado no sangue de Cristo. O vinho lembra também a alegria da ressurreição. Vinho é símbolo de alegria, numa festa que tem vinho, como a festa das bodas de Caná, quando faltou vinho, faltaria a alegria se o vinho não fosse reposto. O vinho é símbolo da alegria, o vinho é símbolo também dessa vida. Então o símbolo da uva e do trigo, eles são muito presentes. Nesse dia você pode adornar aí uma mesa ao lado do altar com esse símbolo, o pão, o trigo, o vinho, são símbolos pascais. E aqui vou dar uma dica, é claro que esse ano não dá para fazer, mas se você quiser fazer também, que vai ser transmitido, pode. Mas em anos comuns, que a gente celebra com toda a comunidade, a grande festa da Páscoa, fica muito bem você fazer ali um arranjo, um adorno com girassóis, com pão, com trigo, com uva, com jarro de vinho. Então, símbolos que você vai ajudar a enriquecer ainda mais essa festa, trazendo ali os seus significados. Símbolos ajudam a gente a celebrar melhor.
Então são esses alguns dos símbolos da Páscoa mais evidente e que nós temos presente na nossa vida. Trouxe esse vídeo para vocês, para que vocês entendam melhor o significado de tudo isso, possa celebrar melhor. Não esqueça, você que é uma pessoa católica, uma pessoa cristã, não deixe que o comércio, os símbolos do comércio sobressaiam ao símbolo cristão, porque essa é a maior das nossas festas. Essa é a razão de nós sermos cristãos, é a razão da nossa fé, que é o Cristo ressuscitado. Então, nunca deixe que o Cristo ressuscitado se apague ou fique encoberto por causa de outros símbolos. Então, não esqueça, se você enfeitou a mesa da sua casa com muito chocolate, não esqueça de ter ali mais evidente que o chocolate, o Cristo ressuscitado. Isso é educativo, isso ajuda a gente a celebrar melhor a nossa fé. Não adentre as estratégicas diabólicas do comércio, que é essa de vender produtos nessas épocas em que o nosso imaginário deveria estar voltado para aquilo que é essencial da nossa fé. Páscoa é festa cristã, não é festa profana, por isso não profanize a festa da Páscoa. Reze com a sua família, esteja atento às coisas sagradas, o que não impede de você também comer chocolate, de você ter uma mesa boa, preparada com alimentos bons. Isso também faz parte da Páscoa, você colocar um alimento diferenciado nesse dia, porque o dia merece, cabe isso, porque é a maior de nossas festas. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje sobre os símbolos da Páscoa e os seus significados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixa aí também o seu joinha e que nós possamos caminhar juntos aí agora durante todo esse tempo pascal com outros vídeos trazendo, elucidando símbolos desse período. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.